Nihao, seus web comunistas, tudo bem com vocês? Laura Pazini. Vamos aí para o primeiro vídeo, acho que é e agora? Será que esse é o primeiro ou o segundo? Dos web comunistas do ICL. Vamos começar o programa agora e eu quero que você acerte o tema, tá? Eu vou te dar uma dica. A dica é, o programa de hoje é jovem. Se é jovem, então o jovem gosta de meme, né? Não. O jovem gosta de Fortnite. Não. Aí, por eliminação, sobrou droga, né? Ainda mais jovem, imperialismo. Porque, como já dizia o camarada João Carvalho, hoje em dia o jovem gosta mesmo é de falar mal do... A foto do João. Essa blusa do Stalin, eu que dei pro João. Eu mandei para ele ano passado. Imperialismo. Ian, eu não sei o que você pensava quando era mais novo, mas eu achava que imperialismo era comer no McDonald's, tentar imitar uma performance da Britney no VMA e acabar machucando o pé. Essa parte aí da Britney, eu acho que eu não me identifico muito. Eu tenho me identificado mais com aquela Britney com as facas na cozinha, sabe? Eu fui me aprofundando, né, sobre... Pior que a Britney fez esse vídeo com as facas na cozinha. E a marca das facas teve um boom de venda gigantesco. O tema do imperialismo, e aprendi que o imperialismo é muito mais complexo do que essas coisas que eu tinha citado. O imperialismo é muito mais sobre relações de poder desiguais, onde uma nação ou um grupo de nações exerce um controle sobre outras. Não apenas o controle cultural, que é o que a gente estava citando, viu? Mas também poder político, econômico e militar. E eu e a Laura, que somos web comunistas safados, a gente vai citar um pouco do Calvo Maravilha aqui pra gente entender melhor o conceito. E você tá falando do Alckmin, né? Eu não tô falando do nosso ilustre vice-presidente cantando a Internacional. Senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Eu tô falando de outro Calvo Maravilha, que é o Lenin. E Laura, você sabia que o Lenin era um jornalo comunista? O cara ficava o dia inteiro escrevendo pra jornalzinho, no lugar dele próprio pegar uma espingarda e fazer a revolução. Era um comunista de apartamento. O Lenin explica que o imperialismo não é só um processo dentro do capitalismo. Também não é uma escolha política. Ele é a evolução do capitalismo em si. Imperialismo é o domínio político e econômico da burguesia do centro do capitalismo sobre os trabalhadores da periferia do capitalismo, ou seja, a gente. Então, antes de você pagar pau para países como os Estados Unidos, que são cheios de luzinha nos prédios, nunca esqueçam que os Estados Unidos são um país parasita e nem conseguem ter saúde acessível para todo mundo. E o ponto aqui é a gente entender que esse fenômeno do imperialismo não é parado no tempo, não é só o que está escrito lá nos livros antigos, não. Esse conceito vai se modificando e adquirindo diferentes características com o passar do tempo. E é aí, Ian Neves, que a gente chega no tema de hoje, porque está acontecendo uma coisa no Brasil nesse exato momento que talvez você não tenha percebido e que é um desdobramento do imperialismo. Hoje a gente vai falar da ditadura fake que a extrema-direita está construindo. Liberta a vinheta, DJ. Até a vinheta. Antes de começar, a gente tem que fazer um agradecimento especial para a agência pública, porque o trabalho deles foi inestimável para o roteiro desse vídeo. O que a gente está vendo é a extrema-direita fazer um mochilão pelo continente americano inteiro para tentar intervir na política interna do Brasil. E não é para... Agora eu peguei o esquema, agora eu sei do que eles vão falar. Proteger os nossos interesses nacionais, não. É para rifar o país pro imperialismo, para manter a gente na nossa situação de neocolônia. Mas aí a gente já sabe, né, Laura? Esses web... Vamos ver se funciona aqui, peraí. Vamos ver, vamos botar pra cá. Pronto. Eu fico no meio, mas eu fico embaixo e não cubro a cabeça de ninguém, né? Vamos ver. Acho que aqui vai ficar melhor, né? Os comunistas são alarmistas pra caramba. Então, faz o seguinte, vamos olhar as evidências juntos e depois você aí tira suas próprias conclusões. Logo depois que o Brasil fez o L, a extrema-direita começou a tentar se rearticular, agora que eles não tinham mais o capitão na presidência. A primeira tática foi importar dos Estados Unidos esse papinho de que as eleições tinham sido fraudadas. Foi confirmada a fraude! Peguei o esquema! Foi confirmada a fraude! Com menos de um mês da derrota do Bolsonaro, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, foi para a cidade do México participar de uma coisa chamada CEPAC, que é a Conferência de Ação Política Conservadora. E é
É a Comic Con dos nerdola conservador, papel de alumínio, sabe? Chapéu de alumínio. Basicamente, gente, um Lollapalooza de reaça que existe desde 1974 nos Estados Unidos. E esse aí que o Eduardo Bolsonaro foi, é o primeiro acontecendo no México. Ou seja, já tá se espalhando na América Latina, no Brasil, sabia? E o tema desse CEPAC foi bastante discreto, né, Laura? Foi, abre aspas, defendendo a liberdade nas Américas. Basicamente, todos os Bolsonaros do continente americano se reuniram para trocar figurinha. E todo mundo sabe, né, Laura, que quando a direita fala em liberdade, ela sempre tem a melhor das intenções. Liberdade de expressão. As ditaduras da América Latina da década de 60 que o digam, né, Ian? A única CEPAC que tinha acontecido na América Latina até essa aí do México foi aqui no Brasil. Esses CEPACs no Brasil são organizados pelo think tank fundado pelo Eduardo Bolsonaro, que é o, pega a visão, o Instituto Conservador Liberal, sigla ICL. E assim, Zé, a gente tá trampando num lugar que tem a mesma sigla de um negócio criado pelo Eduardo Bolsonaro. Mas ele não é o porta-voz do evento só porque é filho É o ICL do mal, né? do mito ou dono do ICL do mal. É porque ele é apadrinhado de ninguém mais, ninguém menos do que Steve Bannon, o principal estrategista da campanha do Donald Trump e um dos maiores articuladores da extrema-direita no mundo. Vocês terem noção, o Bannon deu uma entrevista para a BBC onde ele chegou a dizer que estava em contato com o Eduardo Bolsonaro para desenvolver aqui um movimento nacionalista populista de direita na América Latina. Ou seja, uma rede internacional de cooperação e conexão de lideranças de direita para agir no nosso continente. Isso não somos nós, webcomunistas, esquerdistas, clubistas que estamos falando. A palavra populista é usada pelo próprio Bannon. E aí dá para entender por que depois da eleição o discurso da direita brasileira era tão parecido com o da direita dos Estados Unidos, porque era literalmente importado. Só que aí, no começo de 2023, o caminho dessa narrativa muda um pouco. Ele passa a ser uma defesa mais ou menos explícita do que aconteceu no 8 de janeiro. Que, inclusive, também foi uma cópia daquilo que aconteceu nos Estados Unidos no Capitólio. Quando o próprio Bill saiu vazado para os Estados Unidos, ele participou de um evento na Church of All Nations, que é uma igreja bem ligada à extrema-direita na Flórida. Nesse Santa Catarina do Norte. evento, o Biro disse que as pessoas presas no 8 de janeiro eram, abre aspas, presos políticos que estão em campos de concentração no Brasil. Óbvio que não era novidade o Bolsonaro falar isso. O importante é que ele estava falando isso nos Estados Unidos, numa igreja dos Estados Unidos, para um público que é brasileiro nos Estados Unidos. E isso que o Bolsonaro fez na igreja ia ser basicamente o padrão que a extrema-direita ia adotar. Tanto que ao longo de 2023 inteiro, mais bolsonaristas viajaram para esses eventos e congressos com esse mesmo intuito de criar ali uma rede global de informações e recursos só com a nata do terraplanismo. Tipo, a gente pagando imposto no Brasil para esses caras ficar viajando para ficar de lambeção de saco de imperialista, né? Tá tudo certo, Brasil. Vai, democracia brasileira. Para dar um exemplo pontual, dia 14 de outubro de 2023, em Madrid, aconteceu um seminário Veritas Liberati, que é a verdade liberta na língua de Zé Cruzadinha. Tinha a presença de Flávio Desmaia, Bia Kicis e Ana Compagnolo. Inclusive, o Flávio Bolsonaro foi para lá com dinheiro público autorizado pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. É maravilhoso o cara ser pago pelo Estado brasileiro para ir na gringa falar mal do próprio país. Afinal, né, o Estado só tem que ser mínimo quando o assunto é saúde, educação e previdência pública. Além de falar da desgreta do voto impresso, como sempre, muitos dos discursos eram de que as liberdades estão sendo tolhidas no Brasil. E quem falou isso com essas palavras, tá, foi o líder de um movimento bolsonarista evangélico chamada Yes Brasil You Say. Inclusive, eles viviam levando Bolsonaro para palestrar na igreja deles. E adivinha? Nossa, é muito lambe de saco, mesmo. Yes, Brasil, USA. E onde esse negócio é sediado? Na Flórida. É nesse ano de 2024 que a coisa deu uma virada bem brusca, né? A ideia de liberdades tolhidas ia virar o centro do discurso. Em março desse ano, uma comitiva de deputados bolsonaristas liderada por nada mais, nada menos do que Little Banana Edward foi para Washington. Só Little Banana! que dessa vez eles foram choramingar para os republicanos falando que o Brasil não é mais uma democracia. E só para deixar claro, caso vocês não saibam quem são os republicanos, nos Estados Unidos existem basicamente dois partidos, imperialismo e imperialismo com bandeira LGBT. No caso, os republicanos são imperialismo, certo? É o direita e o menos direita, né? Para quem acha que, porque os democratas são esquerda,
Não tem... Existem outros partidos nos Estados Unidos, mas tem 2 partidos que mandam mais, que é o muito direita e o menos direita. Só que para quem está lá no muito direita, tudo quanto é outro partido é a esquerda, né? A primeira opção. Olha o jeito que a mídia auxiliar de extrema-direita noticiou essa viagem. Parlamentares viajam aos Estados Unidos para denunciar escalada de autoritarismo no Brasil. Os caras não estão lambendo essa bota, Laura. Eles estão fazendo endoscopia com a droga da bota. É um baita equívoco justificar tudo isso dizendo que eles fazem isso porque são tudo doidos, são tudo lelé e gostam de gastar dinheiro e perder tempo. Isso aqui faz parte de um projeto, uma estratégia até que bem elaborado, com um objetivo a curto prazo e a um longo prazo, né? A curto prazo é bem óbvio, né? Agitar a base bolsonarista, fazer sua tia toda trabalhada no Bolsozap, ficar aí xingando e falando aos 4 ventos que o Brasil é uma ditadura totalitária do Xandão lulismo. Os de longo prazo são os que interessam pra gente hoje, principalmente porque a gente vai chegar nessa parte do imperialismo. Pois é, essa comitiva aí do Eduardo Bolsonaro foi participar de um negócio chamado Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos. Pô, eu tô vendo um cara na esquerda aqui que ele é foragido, não é não? O Alan dos Santos, ele não é foragido? Ele não tinha que estar preso? Brasil é muita várzea, né, cara? Os políticos se encontram com o cara foragido e tá tudo certo. Nada acontece com esses políticos, sabe? Nada acontece. Essa é uma comissão fundada em 2008 e ela tem o objetivo de, entre aspas, defender os direitos humanos internacionalmente e de forma não partidária. E eu já tô rindo porque vocês sabem que direitos humanos são a absoluta prioridade desse que é o país da liberdade e da democracia, alerta de ironia. No caso... Os Estados Unidos eles são muito preocupados com direitos humanos. Tá lá 10% da população, 12% da população que não tem comida todos os dias. Mas para eles direitos humanos deve ser o quê? Ter carro? Não sei. Atirar em furacão, que é o que eles fazem, toda vez que tem um furacão, o governo tem que avisar pessoas, não atirem em furacões. Eu não sei o que é direito humano para os Estados Unidos. Caso essa audiência foi cancelada, então os caras ficaram de um jeito bem engraçado do lado de fora do Capitólio, dando uma coletiva de imprensa com um dos representantes da comissão, que é o republicano, né? Chris Smith, que tá no 21º mandato. Do lado de um monte de bolsonarista, ele falou: desde o final de 2022... os brasileiros têm sido sujeitos a violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. E ele ainda afirmou que em breve apresentaria um projeto de lei intitulado Lei Brasileira de Democracia, Liberdade e Direitos Humanos. Os Estados Unidos têm esse tipo de lei para vários países, tá? Dentro do país deles, eles passam uma lei dizendo que o Brasil deveria agir dessa forma ou de outra forma. Tem para Venezuela, tem para China, tem para Cuba, tem uma porrada de país. Tipo, eles querem decidir a forma como o nosso governo deveria atuar. E que coincidência, né? Que isso começa no final de 2022, não é mesmo, gente? O que será que aconteceu que incomodou tanto a direita? Nessa história toda, tem uma figura que vai ser basicamente o porta-voz do delírio de que vivemos uma ditadura no Brasil. E o nome dele é Paulo Figueiredo. Pra vocês terem noção da figura, esse cara é ex-comentarista da Jovem Pan, mas acreditem que essa não é nem de perto a pior coisa sobre ele que vocês vão saber hoje. O cara é simplesmente neto do ditador João Figueiredo. Sim, um homem que a maior credencial é ser neto do último ditador militar do Brasil, tá aí pedindo intervenção dos Estados Unidos para levar democracia para o nosso país. Realmente, ele deixaria o avô orgulhoso. Só para explicar que a origem do vilão, em 2019, o cara foi investigado porque era suspeito de integrar um esquema de pagamento de propina na construção do Trump Hotel no Rio de Janeiro. Um dos argumentos que ele usa para dizer que o Brasil é uma ditadura é de que o passaporte dele foi apreendido pelo Xandão. E é incrível essa linha de raciocínio, porque é a mesma coisa que eu falar que tem uma epidemia de vício em chocolate no Brasil, porque eu tô viciada em comer chocolate. Esse cara fez uma live dizendo que tinha em mãos uma lei que ia ser proposta pelo Chris Smith, dizendo ali que o documento propõe sanções e penalidades às autoridades em caso de descumprimento. Só que assim, o documento não era sobre o Brasil, era sobre a Nicarágua. No vídeo que ele divulgou para provar que o documento existe, ele tá tampando a palavra Nicarágua com um dedão. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Vocês veem o nível do viralatismo, né?
O nível do viralatismo. O cara vai para os Estados Unidos e fica choramingando para que os Estados Unidos imponham sanções econômicas no país. As sanções econômicas vão afetar mais a quem? O Xandão? Claro que não, né? O Lula? Claro que não. Vai afetar a classe mais pobre, que é o que acontece na maioria dos países que tem sanções. 30% do mundo sofre sanções dos Estados Unidos, tá? Só para vocês terem ideia. 30%. E aí o cara é muito vira-lata, né? Muito lambe-saco de estadunidense. Quando ele vai para lá e, olha, sancionem o Brasil porque tá a ditadura. Quem que vai se ferrar é o povo, né? É um absurdo, cara. Rambo me salva. Que eu quero. Além dessa mentira aí do Paulo Figueiredo ser nível foda-se, esse ponto aqui da Nicarágua é importante, porque os bolsonaristas estão tentando usar essa cartada de dissidente dos Estados Unidos, vindo de lugar tipo Cuba, Venezuela e Vietnã, por exemplo. É por isso que vocês veem um monte de bolsonarista aqui no Brasil que não sabe nem apontar Nicarágua no mapa falando mal do país de repente. Eles estão seguindo todo o roteiro e todo o vocabulário que são sustentação ideológica do imperialismo. Esse vocabulário justifica a intervenção política dos Estados Unidos onde ele tiver vontade de intervir. Claro. Essa carreta furacão aí do inferno que foi para Washington também se reuniu com os organizadores da CEPAC, o mesmo CEPAC que a gente falou um pouco antes. Logo depois, os organizadores do evento publicaram o seguinte, abre aspas. O presidente do Brasil, Lula da Silva, e sua administração tirânica, liderada pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, estão trabalhando para sufocar sua oposição política, removendo a liberdade de imprensa e até prendendo conservadores. Em breve, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora eu peço, Deus meu Pai Todo-Poderoso. Estão otimistas. O mais perigoso disso tudo é que a extrema-direita brasileira está criando uma pancada de laço com think tank, grupo religioso e grupo de lobby nos Estados Unidos. Só para dar alguns exemplos. Cato Institute, Heritage Foundation, Conservative Caucus, Alliance for Defending Freedom, entre outros. Esse episódio tem mostrado pra gente como se transforma um país em ditadura totalitária do dia pra noite. Tudo isso faz com que esses grupos tenham, em primeiro lugar, acesso à grana vinda de fora para organizar todo tipo de evento que eles quiserem. Em segundo lugar, e pior, isso cria um espaço de lobby no Congresso dos Estados Unidos. Esses grupos exercem pressão nos congressos para eles aprovarem certas leis. Essa tua aí rendeu frutos, né? Eles conseguiram pela primeira vez na história uma audiência no Congresso dos Estados Unidos chamado Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito sem... O cara vai... Nossa, mano. Ai, ai. Esses caras, o governo tinha que falar, olha, vocês não são mais brasileiros, tá? Você pode ficar aí nos Estados Unidos, pega documento aí, devia cancelar tudo, cara, cancelar tudo no Brasil. O cara vai pro Congresso dos Estados Unidos para choramingar, dizendo, olha, nossa, como um país é ruim. Pelo amor de Deus, cara. A turminha do barulho que foi lá para acompanhar a audiência. Eduardo Bolsonaro, Tudo Gustavo pago. Gaia, Tudo pago com o dinheiro de vocês. Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Felipe Barros, Eduardo Girão e Delton Dallagnol. O objetivo era denunciar um regime de censura no Brasil comandado por aliança entre o ministro do Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes, e o presidente Lula. E adivinha quem foi chamado para testemunhar na audiência seríssima? Paulo Figueiredo. Isso aí foi um verdadeiro show do puro suco do delírio bolsonarista. E a gente realmente conseguiu mostrar pra gringaiada que aqui no Brasil a gente não morre de tédio. E a pergunta que todo mundo que é minimamente de esquerda deve se fazer sempre. Por que eles estão fazendo isso? Vamos primeiro investigar por que o Paulo Figueiredo, dentre todos os reaças disponíveis, foi o escolhido para testemunhar. Lembram do nosso 8 de janeiro de 2023? A nossa invasão do Capitólio? Com gente cagando na gaveta do Xandão? Talvez no meio disso tudo vocês tenham esquecido que o Paulo Figueiredo estava bastante envolvido nesse rolê. Em fevereiro desse ano, a Polícia Federal deflagrou uma operação chamada Tempus Veritatis. Essa operação investiga justamente a tentativa de invalidar as eleições de 2022 e de golpe de Estado. Segundo um relatório do Supremo Tribunal Federal, o Paulo Figueiredo, junto com o Braga Neto e o Mauro Cid, foi responsável por incitar os militares a aderirem ao golpe de Estado. Olha como o avô dele ficaria orgulhoso. Ele sorriu lá do inferno. Segundo a Polícia Federal, o Figueiredo atuou na propagação de desinformação golpista e antidemocrática. O cara usou os canais dele basicamente para atacar os militares que não aderiram à tentativa de golpe. Os três que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade.
Por que tudo isso é importante? Porque o governo dos Estados Unidos agiu ativamente para impedir essa tentativa de golpe em 2023. Ou seja, uma das razões pelas quais o golpe não foi para frente foi justamente a falta de apoio externo, principalmente dos Estados Unidos. O que a extrema-direita está fazendo agora é tentar conquistar esse apoio externo. E para fazer o quê? Vocês perguntam. Eu acho que já está bem claro. Se eles estão conseguindo ou não, aí é meio relativo, né? Aí vou deixar com vocês. Assim que essa audiência no Capitólio foi anunciada, os governistas brasileiros, juntos com o Partido Democrata dos Estados Unidos, se articularam para fazer uma oposição ativa. No dia, os republicanos eram minoria e o Paulo Figueiredo, com todo o seu jeitinho de netinho de ditador... criado no leite de pera com ovo maltino. Ele conseguiu irritar até os próprios republicanos. Ele fez essa proeza. Aí a pergunta que fica no ar é: os Estados Unidos têm algum interesse em intervir na política brasileira? Afinal de contas, eles nunca fizeram isso antes. Nunca. Essa tática do imperialismo é muito, muito velha. A gente citou alguns países, mas particularmente o caso da Venezuela é muito didático. Depois de uma série de manifestações na Venezuela em 2014, os Estados Unidos sancionam a Lei de Defesa dos Direitos Humanos na Venezuela. O Obama declarou em 2015 que a Venezuela era uma extraordinária ameaça para a segurança nacional e para a política externa dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos bloqueiam o comércio com a Venezuela e mergulham o país numa baita de uma crise. E isso tudo para pressionar um governo que fazia oposição à política externa estadunidense. E a gente nem vai entrar no mérito aqui se a Venezuela é autoritária ou não, gente. O ponto não é esse. É óbvio que a Venezuela não foi bloqueada por causa disso. Ou vocês veem, por exemplo, os Estados Unidos bloqueando El Salvador de Nayib Bukele. O Bukele Arábia Saudita, por exemplo, né? Não, porque o Taiwan teve uma ditadura até o Chiang Kai-shek morrer em 84, cara. Sabe? Mais de 30 anos. Não, é bem mais, quase 40 anos de ditadura com o apoio dos Estados Unidos, com o dinheiro dos Estados Unidos. Porque o problema da Venezuela não é ser de esquerda ou direita, não faz. O negócio é que a Venezuela tem muito petróleo, e aí a Venezuela não quer dar esse petróleo de graça para os Estados Unidos. Aposentou 690 juízes à força, ele alterou a Constituição para conseguir se reeleger, ele fez acordos com grupos criminosos e ainda por cima mandou censurar o jornal que denunciou isso. Imagina, por um segundo, se isso tudo fosse na Venezuela. E qual é a diferença entre a Venezuela e El Salvador? A diferença é que o imperialismo é pautado por interesses econômicos e não morais. Recentemente, o cabeça de Playmobil começou a usar sua conta no X, né, Twitter, do qual ele é o dono, para publicamente dizer que o Alexandre de Moraes tem traído a Constituição e o povo brasileiro e que ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment. Gente, isso aqui é cartilha da extrema-direita que foi passada para ele. Lembra do Steve Bannon falando que queria criar uma rede internacional de lideranças de direita? É exatamente isso que está acontecendo. E o que o Zé Foguete aí quer no Brasil? Mineradora... O Kiko dos Foguetes. Com maior reserva de lítio do Brasil, avalia propostas de compra. Existe uma empresa canadense chamada Sigma Lithium e o Elon Musk está de olho em comprar essa empresa. O Elon Musk sabe muito bem que essa extrema-direita, entre aspas, patriota, é totalmente entreguista. Ele ficando do lado dessa galera facilita o processo dele expandir os negócios dele para o Brasil. E aqui eu vou te intervir porque é importante a gente lembrar que o Elon Musk fez um movimento idêntico depois que o Evo Morales tomou um golpe na Bolívia. Bolívia é essa que tem uma das maiores reservas de lítio do mundo. E quando foi questionado sobre apoiar golpes na América Latina, Elon Musk respondeu no Twitter: nós daremos golpes em quem nós quisermos. Lidem com isso. Esse amaranhado todo de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Think Tank, igrejas evangélicos, lobistas, Obama e Elon Musk é para demonstrar para vocês o seguinte: existem interesses econômicos estrangeiros no nosso país. E esses interesses estão se transformando em ações concretas. Dentre elas, a fabricação do Brasil como uma ditadura que precisa ser combatida e seu povo... E eles vão criando isso aí. É a mesma coisa que a gente falou mais cedo do negócio do Japão com a Coreia do Norte e tal, né? Eles criam todo esse medo de, olha, a China vai invadir o Japão, a China vai invadir o Japão, a China vai invadir o Japão, olha, a Coreia do Norte
tacando foguete no Japão e as pessoas no Japão morrendo de medo, sendo que o foguete cai no meio do Oceano Pacífico. Por quê? Para criar uma justificativa, um consentimento, tá lá o livro do Noam Chomsky, né, o Criando Consentimento, para que as pessoas olhem isso e falem, é verdade, a gente precisa investir mais em defesa, porque imagina, a China pode nos invadir. Precisa ser salvo. Uma ditadura que aparentemente só afeta 5 pessoas. Adrilles, Alan dos Santos, Superman da Shopee, Monark e o Paulo Figueiredo. É muito totalitarismo, Laura. Eu tô até aqui de totalitarismo hoje. Bom, e ficou claro que a gente precisa conseguir combater isso, né? E como que a gente combate isso, Laura? Sozinho que não é. Então você vai buscar se organizar imediatamente depois desse vídeo. Isso não é um pedido, isso é uma ordem, tá? Porque a gente é autoritário. Exatamente. Então é isso, gente. Não se esqueçam de organizar essa revolta, esse ódio e essa piada, né? Que esse episódio foi bem engraçado. Mas peguem todo esse humor, toda essa raiva e esse ódio, mistura, bate tudo no liquidificador e coloca numa organização política, tá? É isso. Até a próxima. Ian, vamos... Ficou bom esse negócio aí dos web comunistas, né? É bom. Eles transformaram o meme numa parada bem interessante. Obrigado, CL.